Boa noite, pessoal, tudo bem? Obrigada pela participação de vocês. A gente compartilhou com vocês durante essa última semana esse novo evento que a gente vai dar hoje, né? Mais uma live ao vivo sobre as 10 tendências do futuro da educação, né? Bom, nós vamos falar sobre 10 tendências que é importante a gente salientar para todas as pessoas que se interessam pelo tema, que são tendências e uma perspectiva para a gente repensar os formatos educacionais vigentes hoje, tá? São 10 tendências que visam a gente repensar todo esse processo, tá? Para a gente repensar todo o processo de formatação dos cursos, para a gente repensar a forma como a gente está trabalhando com esses alunos. Então são 10 tendências para abrir a nossa perspectiva, abrir a nossa mente, e que falam de 3 assuntos que são muito falados hoje na educação, que é a personalização do processo do ensino, a aplicação prática do aprendizado que esses alunos têm em sala de aula e do engajamento do próprio aluno, né? Porque uma das maiores preocupações hoje se molda no engajamento do aluno frente à educação, não só no formato à distância, mas também no formato presencial, tá? Então vamos lá, vamos começar a falar de 10 tendências que eu vou pontuar para vocês, que são os Power Pupils, que nada mais é do que o empoderamento do aluno, a Happy and Healthy Education, que fala da educação feliz e saudável, né? A aprendizagem contínua, que é o Lifelong Learning. A gente vai falar também do Lean Entrepreneurship, que é o estímulo ao empreendedorismo dentro da educação, né? Como o aluno ele tem que ser incentivado dentro da educação, dentro do processo educacional. O Technocraft, craft é artesanato, tecno é tecnológico, então o artesanato tecnológico, né? O artífice tecnológico que a gente tem que utilizar, lançar a mão. A cultura maker, né, que é uma nova visão, é um novo movimento aí, que muito dessa geração Z tem lançado mão para poder se lançar no próprio mercado de trabalho, né? O uso inteligente da tecnologia, o que é o Learning Analytics, que é o BTech, que a gente chama, né? Que agora é o uso de relatório para tudo. Metodologias novas, ativas, né, mais relacionadas à gamificação, metodologias ativas. O aprendizagem sustentável e o crowd power, que nada mais é que o poder da massa, que aí incentiva o aluno, engaja o aluno no seu processo educacional. Então nós vamos falar dessas 10 tendências, eu vou pontuar uma a uma, lembrando que é só uma perspectiva para que você repense todo esse formato educacional ao qual você, professor, você que trabalha na área da educação, você que pretende ingressar na área da educação, tem que ter em mente para analisar antes de tomar qualquer tipo de decisão. Bom, as 10 tendências da educação para o futuro, elas estão muito moldadas a essa geração nova que entrou no mercado, que é essa geração de estudantes da geração Z, que é nascida entre 94 e 2010, que hoje está na média aí da faixa de idade entre 7 a 22 anos, tá? Essa faixa etária de alunos, são alunos hiperconectados, são alunos muito seguros de si, do que eles buscam, né? São pessoas já com um senso crítico bem apurado, né? E extremamente empoderados, tá? Eles já têm esse empoderamento advindo do seu ambiente familiar, tá? Então nós estamos falando de uma geração entre 7 a 22 anos que está solicitando desse mercado educacional uma nova postura, né? Então, eu fiz umas pesquisas aqui, caiu um relatório nas minhas mãos do Observatório de Tendências Cool Hunting Community, que é da Espanha. É uma empresa que analisa tendências para o mercado e disseminou aí algumas informações, dentre elas 2 das quais eu gostaria de compartilhar com vocês, que é
o fato da escola e dos professores não estarem conseguindo acompanhar o ritmo de formação desses novos alunos, que estão entre 7 e 22 anos, e também dessas instituições e dos próprios professores em ainda estarem adotando práticas obsoletas de formação, né? Inadequadas, moldadas inadequadamente para essa nova geração, né? Então essas tendências, elas podem trabalhar muito essas duas questões, que é da obsolência desses processos didáticos, né? E também abrir um pouco a mente desses dirigentes escolares e dos próprios professores com relação ao acompanhamento do ritmo desses alunos, né? Por que está tão difícil acompanhar o ritmo desses alunos? Então vamos falar da primeira tendência, que é o empoderamento dos alunos, os famosos Power Pupils, que na Inglaterra já é bastante disseminado, eles já trabalham várias metodologias em sala de aula para poder incentivar cada vez mais esse empoderamento que os pais já trazem de casa, que já incentivam seus alunos em casa e que estão aí surgindo nas escolas, né? Afinal, o que é esse empoderamento, né? Todo mundo fala do empoderamento da mulher, do empoderamento do trabalho, do empoderamento, enfim. Nada mais é do que a gente dar poder, a gente dar autoridade, a gente dar autonomia, não só para si mesmo, mas também para outras pessoas, em decidirem e agirem frente a algumas características que aparecem, frente a algumas condições, frente a algumas determinadas situações, tá? Então nada mais é do que a autonomia que a gente dá, não só para nós, mas também para os demais, em agir, decidir frente a algumas situações. Esse empoderamento, como é que a gente trabalha isso na área da educação? O empoderamento ao aluno nada mais é do que dar poder ao aluno de, construir a sua aprendizagem, a sua própria aprendizagem, agir em torno das escolhas que esse aluno faz, e isso automaticamente torna o aluno cada vez mais independente e responsável pelas escolhas que ele faz, e também tornar o aluno consciente do poder de promover mudanças com a educação que ele recebe, tá? Então ao gente dar esse poder para o aluno, né, a gente empoderar o aluno, quer dizer dar poder dele construir a sua própria aprendizagem, agir em torno das escolhas que ele faz, tornando ele automaticamente mais independente, e também promover nele as mudanças, a conscientização das mudanças que ele promove, das mudanças que ele provoca quando ele recebe determinada instrução, tá? Isso é empoderar os alunos, tá? A atividade educacional, o percurso educacional, ele torna-se muito mais ativo quando você empodera o aluno. Você transfere a responsabilidade para ele sobre determinadas escolhas e ações e decisões que ele tem, tá? Bom, o que é empoderar o aluno para a aprendizagem? Tá? Ensinar para ele primeiro como é que a gente aprende, tornar ele consciente da forma como a gente aprende, né? E também melhorar, né? Incentivar, explicar para ele como melhorar cada vez mais o seu processo de aprendizagem mediante as escolhas que ele faz, tá? Então, tornar esse aluno sempre cada vez mais consciente dos seus talentos, das suas habilidades, das suas capacidades, é a forma de você tornar esse empoderamento cada vez mais ativo no próprio aluno, tá? Na verdade, nada mais é do que encorajar ele a trazer situações, a lidar com situações que ele não lidaria numa experiência vivencial do dia a dia, né? Então o professor, ele tem esse papel de coach, de empoderar o aluno para que ele tome as suas próprias decisões. Então tornar o aluno cada vez mais responsável por aquilo que ele escolhe, né? Qual que é os benefícios desse empoderamento, né? Por que é tão importante a gente empoderar esse aluno?
né? Primeiro porque ele vai aprender muito mais aprofundadamente qualquer tipo de assunto, qualquer tipo de percurso, qualquer tipo de habilidade e desenvolvimento de mais talentos que ele possa vir a adquirir, mais competências. Então, ele vai aprender de uma forma muito mais profunda, aprofundada, né? À medida que você empodera o aluno a tomar essas decisões. Aumenta também no aluno o senso de conquista. A gente percebe que o engajamento do aluno é a maior preocupação da educação hoje. Quando o aluno sente que conquista algo, ele automaticamente se engaja no processo. E isso é um dos benefícios que faz com que o aluno, ao ser empoderado, haja, né? Isso faz com que o aluno, ao ser empoderado, ele crie mais confiança nos processos, né? Ele se engaje mais no processo educacional, tá? E, logicamente, outro benefício é movê-lo sempre a trabalhar mais e mais as suas realizações pessoais, tá? Bom, como é que a gente faz isso em sala de aula, né? A Harvard trabalha uma metodologia muito bacana em 3 vertentes, tá? E que hoje na Inglaterra, na França, na Espanha e principalmente no Brasil pode ser trabalhado cada vez melhor, né? Não que a gente não trabalhe, mas a gente pode melhorar o processo de engajamento através do empoderamento sobre essas 3 vertentes, que é estimular quanto antes o talento do aluno. Então, o aluno pequenininho ainda, no ensino fundamental, 7, 8 anos, tem que estar encorajando sempre, constantemente, o talento desse aluno. Eles têm em inglês um ditado que diz before is better, que quer dizer que quanto antes melhor, né? Então, estimular o talento da criança, quanto antes a gente estimular esse talento, melhor vai ser. E isso é uma forma de empoderar o aluno, tá? Aplicar o Hack Schooling. O que é Hack Schooling? É acompanhar o processo vocacional. É o processo de conhecer do aluno para que ele serve, tá? A gente trabalha muito a questão de orientação vocacional na escola, supervisão vocacional. Então, o Hack Schooling nada mais é do que acompanhar essa descoberta vocacional do aluno, incentivando a buscar mais informações daquilo que ele tem mais interesse. Porque, como eu já falei em discussões anteriores, quanto maior o interesse do aluno por determinado assunto e esse assunto aparecer dentro de sala de aula, maior o envolvimento dele com esse conteúdo. Já está comprovado que o aluno se interessa, ele se engaja mais por assunto que mais interessa a ele. Por isso, a questão tão clara da personalização do ensino cada vez mais evidente, tá? E a terceira vertente para a gente empoderar esse aluno é customizar, né? Aquilo que eu falei, customizar cada vez mais o percurso didático dele, né? Oferecer cursos modulares onde o aluno possa personalizar o seu percurso, possa fazer essas escolhas, possa criar essa opção dele poder escolher aonde que ele quer, o que ele quer estudar, o que ele não quer. Então, essa personalização do ensino é uma das vertentes para se trabalhar também a questão do empoderamento, encorajar esse empoderamento no aluno, tá? Isso é um desafio, tá? Essa tendência de power pupils, de empoderar o aluno, existem aí alguns desafios que são totalmente trabalhados quando você empodera eles, que torna o aluno mais confiante, né? É capaz de escolher, de projetar, de analisar, de resolver os problemas. Avaliar a aprendizagem por si mesmo, porque não tem coisa melhor do que o percurso didático, do que um aluno sentir e o professor sentir que ele tem essa questão de avaliar ele mesmo a aprendizagem que é colocada, tá? E saber que educação é para a vida, né? Não apenas para a faculdade, não apenas para conseguir um emprego, mas saber que esse empoderamento que ele lança a mão é para a vida, não é só para aquela situação em que ele está dentro da sala de aula. Segunda tendência é a educação feliz, é a educação saudável, é a Happy and Healthy Education. Por que tanta preocupação com a saúde e com a felicidade do aluno em sala de aula? Veja, como eu falei lá no início, a educação depende hoje do engajamento do aluno. Para ele estar engajado, eles têm que estar felizes e tem que estar saudável, tá? O bem-estar, está comprovado que o bem-estar, ele contribui para melhor
o melhor processo educacional do aluno, tá? São 2 requisitos básicos que tornam o aluno mais confortável no percurso didático, que engaja, torna ele mais ativo, torna ele mais criativo, né? E aí eu pesquisei algumas fontes e os problemas que mais são visíveis no âmbito da felicidade, da saúde hoje em termos de sala de aula, é a questão da automutilação e dos distúrbios alimentares, tá? Uma vez que a escola consegue perceber essas questões de automutilação e de distúrbio alimentar em algum aluno, isso é indício de que ele não está feliz com o que ele está passando dentro da escola, dentro do percurso, dentro das orientações que ele recebe, tá? Então, automutilação e distúrbio alimentar são indícios de que algo não vai bem, tá? 1 em cada 10 crianças entre 5 a 16 anos tem problemas de saúde diagnosticável. Veja, a personalização do ensino, ela está muito moldada a essa questão da dificuldade de aprendizagem. Ela surgiu com a dificuldade de aprendizagem, como eu falei lá atrás na outra live que a gente fez. A personalização do ensino surgiu por conta das dificuldades de aprendizagem que os alunos tinham nos percursos didáticos. Hoje ela é trabalhada com contexto geral, com todos os tipos de aluno, não só com os que têm dificuldade de aprendizagem. Porém, percebe-se que as crianças que estão com problemas de saúde e que estão com problemas de distúrbio alimentares e que estão infelizes no seu percurso didático, é porque automaticamente algo não está sendo percebido pela escola e também não está sendo trabalhado direito essa questão da personalização do ensino, tá? Ou seja, quanto mais bem-estar físico e mental, melhor é o resultado no processo educacional do aluno, logicamente, né? A relação ela é direta, né? A perspectiva do aluno para melhorar o currículo é que tem que ser bem trabalhada também, porque quando a gente percebe a perspectiva que o aluno tem em relação ao currículo, isso faz com que a gente perceba as necessidades e desejos do aluno e automaticamente sane esse problema de felicidade na escola, né? É perceber esses focos de insatisfação do aluno e trabalhar focalmente na personalização da instrução, readaptando a formação, readaptando a instrução, readaptando de repente algum percurso, alguma didática, alguma metodologia que não está sendo bem entendida por esse aluno e que está causando esses distúrbios, tá? Essa é uma tendência interessante porque não é que nunca foi trabalhada, mas é que cada vez mais nesse futuro aí, no que a gente vive hoje, a preocupação com a saúde e com a felicidade do aluno tem se tornado cada vez mais evidente. E a forma de trabalhar isso é a personalização do ensino, tá? Dá-se para dizer que a gente tem que atuar em 3 áreas quando a gente percebe que o aluno está insatisfeito ou quando ele está infeliz, tá? A gente trabalha isso de forma no currículo, né? Retrabalhando o currículo da escola, readaptando o estilo de aprendizagem, tá? E também adaptando a personalizando esse ensino de forma diferente entre meninas e meninos. Existe uma diferença de gênero e de necessidades nos gêneros que fazem com que a escola também tenha que perceber que a diferença entre o sexo masculino e feminino também causa alguns desconfortos e que não é igual para meninas e para meninos, que também tem que ser trabalhado. Então essas vertentes de perceber a diferença dos gêneros e as necessidades de cada gênero, melhorar, né, readaptar o estilo de aprendizagem e também readaptar constantemente esse currículo. Olha, a educação ela não pode mais ser engessada. Quanto mais personalizada, mais readaptada, mais refeita durante o processo, melhor para a escola, melhor para a instituição, melhor para o custo da instituição e também para o próprio aluno, para a qualidade da instrução que ele recebe. A terceira tendência
que eu quero conversar um pouco com vocês, que é a lifelong learning, que é a aprendizagem contínua. A gente tende a perceber que os alunos hoje eles não dão mais tanta prioridade para aquela educação baseada no trabalho que eles podem conseguir com aquela educação que eles recebem, mas sim num estilo de vida diferente que eles podem se autopromover, tá? As pessoas não estudam mais hoje para conseguir emprego, elas estudam para montar, empreender, criar um novo emprego, né? E o lifelong learning, que é aprendizagem contínua, está muito atrelado a esse conceito. Por quê? Porque hoje o aluno, ele não vai mais estudar em situações específicas, ele vai passar a vida estudando. Hoje, com a tecnologia, com os blogs, com acesso rápido à informação, acesso a quantidade de informação enormes, é cada vez mais evidente que a aprendizagem tem que ser contínua, ela não é mais engessada. Lá nos primórdios, nossos avós, eles participavam de um curso na faculdade, compravam livros, estudavam aquilo e pronto, era aquilo e acabou, né? E aí iam para o mercado de trabalho, quando muito faziam um curso ou dois durante o processo de trabalho e ficava por isso mesmo, se aposentavam e acabou. Hoje não é mais assim, o lifelong learning é uma tendência que veio para ficar, não adianta a gente discutir, existe aí uma grande quantidade de informação, é inevitável que a gente acesse essas informações, porque o futuro está cada vez mais moldado, à digitalização, à meritocracia, à automatização dos processos, robôs tomando conta dos trabalhos das pessoas, as pessoas automaticamente vão ficar com mais tempo disponível, e isso vai fazer com que essa automação vai fazer com que esse processo de aprendizagem seja cada vez mais contínuo, tá? A tendência e a popularização dos cursos online nesse formato, que é a distância, também faz com que os alunos tenham acesso mais facilitado à informação. Então, se eu tenho hoje que trocar uma lâmpada, eu corro para o YouTube e ver um tutorial de como trocar a lâmpada. Então, a aprendizagem, ela está muito mais moldada para aquilo que é do interesse do que aquilo que é para obrigação. Então, a aprendizagem é contínua sim, e ela é muito mais moldada às necessidades de cada um de nós, porque hoje a gente tem um acesso tremendo à informação, e informação das quais a gente tem afinidade e busca saber. Então, a educação acaba se tornando algo muito mais gostoso, né, de se interagir, de participar, do que algo impositivo, né? Ela não é mais algo em que se impõe. A educação é algo que a gente procura, é a iniciativa da gente que vai em busca daquele conhecimento contínuo, tá? Como é que isso ocorre hoje? Como eu bem falei, como é que o professor tem que agir para promover acesso, né, dessa aprendizagem contínua? Desenvolvendo percursos didáticos com interação, colocando informações para aluno, notícias especializadas, canais de RSS, posts, chats, fóruns, o blog do educador, livros digitais, materiais para leituras, enfim, uma infinidade de materiais digitais hoje que possibilitam o aluno a continuar acessando a informação e muito mais informações das quais ele tem interesse. Então, o lifelong learning é uma tendência que fala da educação não impositiva que a gente procura no decorrer da nossa vida, conforme a nossa necessidade, conforme a nossa afinidade. Então, é uma tendência que veio para ficar e não vai mudar. Quarta tendência para o futuro da educação é o estímulo ao empreendedorismo, que é o Lean Entrepreneurship. O que é isso? Hoje a gente fala muito desses cursos de design thinking, de internet das coisas, né? O que é esse Lean, né, que todo mundo fala? L-E-A-N. O aluno, ele não é mais moldado a estudar para conseguir um emprego, mas sim para criar. Hoje a tendência é as pessoas criarem, empreenderem. O que isso quer dizer? O Lean é uma gestão, é um processo, é uma filosofia de gestão que a Toyota utilizou há uns anos atrás para potencializar resultados e aproveitar cada vez mais o potencial humano, tá? Ela é uma metodologia, na verdade, em que você vai arranjar novas soluções
para velhos problemas. Tá? Hoje o estímulo à educação ela tá cada vez mais evidente no desenvolvimento das startups, de ideias que você tem concebidas e que você de repente vai tirar do papel e colocar no mercado. Então essas metodologias de empreendedorismo que hoje tem da internet das coisas, aqueles cursos de desenvolver novos serviços, desenvolver novas, né, de ser mais criativo, tirar os projetos do papel, tem muito a ver com o estímulo a esse empreendedorismo, tá? É testar e realizar pequenas ações empreendedoras que o aluno tem vontade. Então, hoje, no percurso de sala de aula, é interessante o professor trabalhar o processo criativo do aluno, aonde o aluno ele vai ter a possibilidade de colocar na prática, desenvolver na prática as suas primeiras ações empreendedoras, para que ele não fique esperando no terminar lá do processo educacional dele o emprego, mas ele mesmo criar o seu próprio emprego. A gente vê tanto adolescente de 15, 14 anos já montando startups, né, desenvolvendo projetos, criando aí células empreendedoras de ideias pré-concebidas e que eles estão aí colocando num papel. Então, o estímulo ao empreendedorismo é básico, tem que ter dentro do processo de criação, dentro do processo de educação. Dentro de uma sala de aula, quanto mais engessado o currículo, pior, porque o aluno ele não consegue ter essa flexibilidade para trabalhar, criar, colocar, tirar do papel essas ideias. Então, estimular o empreendedorismo é uma forma de trabalhar essa cocriação, essa criação, essa vontade de criar do aluno, tá? Então, expor alunos princípios de inovação, né? Como é que a gente vai fazer isso em sala de aula? Expor para o aluno, como é que a gente inova, né? Como é que a gente... hoje as coisas estão ágeis, estão de maneira muito ágil acontecendo, né? Então, como é que ele vai pensar no momento em que as coisas vêm para ele, né? A informação vem para ele, como é que ele vai agir frente à informação, né? Ensinar ele a projetar protótipos de serviços, de produtos que eles têm em mente, né? Usar cases na sala de aula, usar projetos em que ele possa pegar e mostrar em outro prisma, remexer, readaptar. Ele precisa ver, o aluno precisa ver que ele tem isso na prática, ele pode aplicar aquilo na prática. O aluno que vê isso criado na prática, ele consegue perceber, e o professor consegue perceber bem que está trabalhando bem esse estímulo ao empreendedorismo, tá? Então, ações mais provocativas, né? Que seja o aluno buscar soluções, cases de aplicação da realidade, impor um projeto colaborativo para um grupo de alunos. Então, estimular esse processo de criação é importante e é uma das tendências também para se trabalhar um currículo cada vez menos engessado. Quinta tendência da educação para o futuro é o Tecnocraft. O que é o Tecnocraft, né, gente? É o artesanato tecnológico. O que isso quer dizer? A construção de uma educação tecnológica cada vez mais personalizado, cada vez mais adaptável. Então, é o momento onde o aluno busca realmente maior interesse, onde é que ele tem mais interesse, tá? E na verdade, nada mais, nada menos do que preparar esses jovens para a programação mesmo, para o processo de programar novas ideias, programar mesmo ali no computador, enfim, serviços, trabalhos que eles possam vir a fazer e transformar-se pelo ambiente da tecnologia, tá? Então, voltando, nada mais do que o uso de artifícios, onde o aluno ele vai criar conforme a sua personalizar, conforme a sua própria necessidade. É uma tendência mundial. Na verdade, o que está ocorrendo com o mundo hoje? As pessoas elas tendem a consumir menos,
né? Elas tendem a se tornar mais minimalistas nos processos, elas não vão comprar mais por impulso, elas vão comprar aquilo que elas realmente têm necessidade e é uma necessidade pessoal delas. Então, hoje, essa coisa de produto chinês em série, com o futuro vai acabar. Isso com a educação vai ocorrer também. Cada vez mais a tendência é de personalizar tudo, desde a vestimenta, até o abrigo, até os seus conteúdos que você quer acessar, até a forma como você quer se colocar no mundo, tudo hoje vai ser cada vez mais personalizável, adaptável. E a forma de fazer isso é artesanalmente, manualmente, tá? Então, a personalização dessa questão das necessidades educacionais, ela é cada vez mais evidente, né? E o aluno cada vez buscando mais conhecimentos que agradam a ele, né? Um dia vai acontecer dos processos educacionais serem totalmente customizáveis. É que nem entrar num balcão, numa loja, e escolher, eu quero estudar um pouco de empreendedorismo, um pouco de como costurar uma roupa, tal. Vamos botar tudo numa cesta e ali vai se formar aquele currículo personalizado, né? Então, a única forma de se trabalhar isso é oferecendo uma gama enorme de assuntos, né, em que o aluno possa ali adaptar a sua formação conforme a sua vivência no percurso didático, tá? Então, currículos engessados são coisa cada vez mais do passado, isso já não é mais de hoje. É por isso que, depois de muitos anos, o Brasil já podia ter, logicamente, tomado decisões muito antes disso, mas a personalização do currículo hoje, por competências, não mais aqueles currículos que é igual para todos, né? O aluno escolher quais as matérias são mais interessantes para eles, já é um indício daquilo que vai no futuro acontecer, que no online é muito mais fácil de se trabalhar esse artifício artífice tecnológico do que no presencial. Porém, a ideia é de que sempre esse percurso se torne cada vez mais personalizável, tá? Então, é a queda da produção massiva de coisa igual para todo mundo, até no próprio percurso didático. O professor vai ter que ter, através dos relatórios do Learning Analytics, que eu falei lá no nosso outro vídeo, através desses relatórios ele consegue acessar, analisar a necessidade de cada aluno e cada vez mais não produzir massivamente, mas adaptavelmente a cada aluno, né? Então, a queda do consumismo exacerbado é uma tendência, né? O movimento minimalista, tem um filme na Netflix, para quem não viu ainda, Movimento Minimalista, procure saber, né? Daquilo que a pessoa vai acabar consumindo aquilo que ela realmente quer, precisa, né? Que não é aquilo que é imposto. E também promover atividades e necessidades reais que ele possa utilizar na prática. Isso só de forma artesanal a gente consegue fazer, né? Como que vai ocorrer isso no âmbito educacional? Bom, criação de objetos e soluções por meio de tecnologia caseira. Já ouviram falar de impressão 3D? Então, nada mais do que você imprimir um protótipo de uma ideia antes de você ter altos gastos com a produção em série de uma ideia que você tenha. Por exemplo, um protótipo de um novo grampeador. Eu tenho uma ideia de um grampeador inovador, então eu vou produzir isso através de um protótipo numa impressora 3D, o custo baixíssimo, e aí a gente percebe na prática se isso realmente é moldável, se o mercado ele assimila ou não. Então, essa personalização está cada vez mais evidente também nos métodos da própria criação. Como trabalhar isso em sala de aula? Os professores podem, hoje em trabalhos, em cases impostos para os alunos, trabalhar essa prototipação, e também essa questão da solução nova para antigos problemas, tá? Então, o que possibilita aí? Por que isso foi possibilitado para a educação, né? Na verdade, é porque o baixo custo hoje de conteúdo, de ferramentas, e a tendência é cada vez ficar mais em conta, né? Vai chegar um momento em que o estudo um dia pela internet vai ser totalmente gratuito, as pessoas elas vão ter uma renda básica mundial para todos. Claro que isso é uma perspectiva para um futuro, mas é bom para vocês repensarem, né? Em que a gente não vai mais trabalhar para viver, né? A gente vai trabalhar para criar, né? A gente vai ganhar para
pensar, né? Então, a forma da gente trabalhar esse artesanato tecnológico hoje em sala de aula é recriando esses percursos didáticos, oferecendo esses processos didáticos em que utilizem essas tecnologias e preparar essa criançada, principalmente entre os 7 e 10 anos hoje, para que eles possam aprender a programar de fato, né? A gente percebe aí já algumas incursões aí no Brasil de algumas empresas que estão investindo na formação desses pequenos programadores, né? E que é uma coisa muito simples, a gente acha que é complexo e não é, né? Então, a gente que já é mais velho não assimila, mas essas crianças estão assimilando e assimilando muito bem. Isso já faz parte da rotina da geração Z, né? Sexta tendência, cultura maker. O que é a cultura maker, né, gente? Nada mais é do que compartilhar um conhecimento real, tá? Na verdade, são os fazedores, tá? Existe um professor hoje aqui no Brasil, que eu não me recordo o nome, eu posso passar para vocês depois, que ele criou essa cultura dos fazedores no Brasil. Ele é um movimento de cultura do faça você mesmo, tá? O que isso é interessante para a área da educação? O aluno está vindo para a sala de aula já com projetos em que ele mesmo agiu, ele mesmo tomou decisões, ele mesmo projetou e fez, né? Então, essa cultura do faça você mesmo, sem que ele seja, que um professor determine que ele tenha que fazer, essa iniciativa própria é um movimento que chama cultura maker, tá? Na verdade, são movimentos onde eles se encontram, compartilham ideias em comum. Normalmente sempre tem um mentor, uma pessoa com uma experiência um pouco mais avançada, que são os reais professores, né? Que naquela afinidade, por exemplo, eu tenho afinidade para criar uma garrafa diferente, você se encontra com esses fazedores de garrafas, onde tem um mentor que pode orientar ele nesse processo onde ele escolheu estar, onde ele escolheu, né, no assunto que ele tem afinidade. Então, esses movimentos é onde eles se encontram, trocam ideias, cocriam, compartilham, né? Onde o processo criativo e educacional do aluno, ele é muito mais ativo, ele é muito mais interessante, ele é muito mais inovador, ele é muito mais assimilável pelo aluno de hoje do que aquele conhecimento em que ele senta na sala de aula, fica esperando o professor dar o conteúdo, tal. Então, a cultura maker é uma tendência que vem aí para ficar e vai fazer com que o aluno comece a construir, consertar, modificar, fabricar diversos assuntos, diversos objetos, diversos projetos com a sua própria, que tem a ver com a sua própria afinidade, fazendo isso com as suas próprias mãos, sem que ele seja orientado previamente, tá? Ele busca nesse conjunto, nesse compartilhamento de ideia com outros fazedores, atender essa necessidade que ele tem de um conhecimento específico, em que ele pode colocar ele mesmo a mão na massa, né? E fazer ele mesmo o seu projeto, compartilhando com pessoas que ele tenha afinidade. Então, o que isso quer dizer? Na área educacional, quer dizer que cada vez mais as salas de aulas vão ser salas de aulas como em coworking. Você procura uma sala de aula. Você não vai mais para a escola, num futuro próximo, sentar para estudar com pessoas que não tenham afinidades em comum. Você vai escolher um curso onde você tenha uma afinidade em comum. Tá? Hoje a gente, como adulto, a gente faz isso bem. Claro, a gente já passou pelo processo de educacional, do ensino fundamental, a gente já passou pela faculdade, a gente já passou por uma pós-graduação, mestrado, enfim. E hoje a gente escolhe aquilo que a gente tem afinidade, né? Eu quero um curso de inglês, eu quero um curso de culinária, eu quero ser, sei lá. O aluno não, o aluno já lá nos primórdios, lá com 7, 8 anos, já tem essa concepção, e a ideia é que as escolas comecem a perceber isso e trabalhar um formato diferenciado de formação para que esses alunos sintam-se cada vez mais engajados e mais inclusos pela própria escola, né? Incluídos pela própria escola, né? Bom, eu vou dar um exemplo do que é uma cultura, quem é um grande maker, né? Quem é um grande fazedor, nada mais, nada menos do que o Jobs, né, da Apple.
em que ele com Steve Wozniak criaram um computador que foi, se eu não me engano, o Apple I, onde ele na garagem criou segundo o que ele tinha em mente, na necessidade dele, e que o mercado não atendia. O que ele foi fazer? Foi para a garagem, foi prototipar, junto com um amigo que tinha conhecimento de eletrônica, e aí fizeram ali o seu primeiro computador, o Apple I, e veja hoje, gente, quem é que, né, não tem acesso aí a um computador feito pelo Steve Jobs, né? Então, essas são as grandes disrupções que estão acontecendo no meio educacional. Cultura maker é uma delas, né? E esse empreendedorismo, tudo isso que está acontecendo, nada mais, nada menos, promove cada vez mais no mercado, mais startups, mais pessoas programando, mais alunos, cada vez a tendência é cada vez a educação disruptir, né? Ela vai cada vez se fragmentar mais para atender necessidades cada vez mais personalizadas. Bom, sétima tendência das 10 é o uso inteligente de tecnologia, que é o BTech, é o Business Intelligence. Eu falei já no vídeo passado, o uso do Learning Analytics para a área da educação, o Business Intelligence é o Learning Analytics, acesso a relatórios do percurso do aluno para poder personalizar cada vez mais essa instrução e melhorar sempre mais o processo decisório do próprio professor, tá? Então o uso desses dados ele vai melhorando gradativamente o processo do ensino, né? E atender cada vez mais a necessidade desse aluno numa maneira um pouco arcaica ainda, né? Eu tenho que personalizar o ensino para uma sala que às vezes não tem as mesmas afinidades, mas de alguma forma ou de outra isso já está sendo feito e isso é importante, né? Então, um exemplo disso usar métrica para tomar decisão, como eu falei para vocês. Como é que a gente faz isso hoje num percurso didático de educação? Na educação à distância é mais evidente, a gente usa os ambientes virtuais de aprendizagem, o próprio Moodle, enfim, que geram-se relatórios, onde o professor vai olhar e vai ali analisar todo o movimento do aluno dentro do ambiente virtual, quanto tempo ele fica em determinada sessão, quanto tempo ele leva para resolver determinada atividade, quais os recursos que ele mais acessa, e assim ir adaptando cada vez mais a esse percurso e readaptando o processo formativo do próprio aluno para que ele continue se sentindo motivado, engajado a continuar ali no próprio estudo, tá? A oitava tendência já não é tão tendência assim, porque já muita gente trabalha, mas ainda a gente percebe ainda uma certa, um certo desconforto de alguns professores, né? Que é a gamificação, é o uso das metodologias ativas. O que são as metodologias ativas? São aquelas metodologias, aqueles trabalhos, a forma de se trabalhar a educação, onde o aluno põe a mão na massa. Tá? O aluno de hoje, dessa geração, ele quer ver aplicado na prática aquilo que ele aprende. Ele quer colocar a mão na massa, ele quer sentir, né? A gente vai passar daquele momento em que o aluno, eu ouvi falar. Não, hoje, cada vez mais, o aluno quer fazer, ele quer aprender fazendo, tá? A metodologia ativa, ela tá aí para dar suporte para esse novo querer do aluno, né? E a gamificação é uma metodologia ativa bacana, porque não só engaja o aluno através do processo de motivação, onde o aluno se sente protagonista daquele processo de formação dele, ele sente que ele está participando, passando os desafios. Então a gamificação cada vez mais vai progredir a forma como se trabalha isso nos ambientes, né? Mas cada vez mais vai ser utilizada, e é importante que os professores comecem a se aperceber disso, né? Perceber que essa é uma necessidade que tem que ser atendida, tá? Ela não é uma necessidade de hoje, ela é uma necessidade já de alguns anos para cá. O professor tem a tendência a pensar que tem que aprender a programar para oferecer um game dentro, uma estratégia gamificada. Não tem, né? Existem, claro, games em que tem que ser programados, né? Quando o professor não tem uma escola, não tem um pessoal de programação para desenvolver, existem outras estratégias gamificadas em que o aluno vai percorrendo os desafios e sente tem o mesmo sentimento no final do processo de engajamento do que o aluno participou de um joguinho que foi programado, tá?
Então, essa questão da metodologia ativa é bacana, porque além do aluno ver aplicado na prática aquilo que ele aprendeu na teoria, ele passa por um processo sem ser julgado, né? O que isso quer dizer? O aluno, antigamente, ele tinha medo daquele currículo engessado, você não sabe, como é que é? Vem cá responder, vem aqui no quadro. O aluno não, o aluno numa estratégia gamificada, num momento em que ele, por exemplo, numa metodologia onde ele usa um simulador, ele pode aprender a prática sem incorrer a erros sem que ele seja julgado, tá? Então essa possibilidade de errar é bem interessante, porque a gente erra, gente, tá? E essa metodologia ativa, a gamificação, tá aí para ajudar em muito esse engajamento, tá? Nona tendência é a aprendizagem sustentável. De todas as tendências, essa foi a que eu tive mais dificuldade de trazer para vocês o conceito, porque aprendizagem sustentável tem muito a ver com o despertar do aluno, tá? O despertar interno dele, é um processo mais psicológico do que prático, tá? Aprendizagem sustentável nada mais é do que o foco, o aluno, ele se torna foco e passa pelo despertar de si mesmo quando ele vai alcançando determinados objetivos de ensino, tá? Ele começa a se aperceber de algumas questões, né? E eu acho que de todos os conceitos das tendências, essa é o que mais tem a ver com o que é a filosofia da educação, na verdade. Que a educação é educar uma pessoa, mas para a gente educar uma pessoa, a gente tem que fazer com que ela se desperte interiormente. Nos currículos engessados, a gente percebe uma dificuldade dos professores em despertar algumas questões nos alunos. E olha, a tecnologia e a educação à distância tem se mostrado mais efetiva nesse processo de despertar do aluno, tá? Onde ele, através dos processos, principalmente em que ele sente-se mais engajado, através de um game, enfim, ele consegue se aperceber, ele consegue ter uma real consciência do que aquele processo educacional serve para ele, mediante as crenças que ele aprendeu em casa e como é que aquele processo educacional vai atender essas suas crenças, tá? A aprendizagem sustentável é isso, gente, é tornar o aprendizado cada vez mais evidente e claro para o aluno, né? Ele tem que entender que ele está ali aprendendo algo para a vida e não para conseguir um emprego, para passar num vestibular, né? Que o aluno ainda tem muito essa crença. Tem aluno que não gosta de ir para a escola, gente. Por quê? Porque ele sabe que lá na escola ele vai ver assunto que ele não tem interesse, né? E que acaba não se tornando sustentável para o seu entendimento, tá? Então, como é que a gente vai trabalhar essa aprendizagem sustentável nos dias de hoje, nos dias de acesso tremendo à tecnologia e à informação? Trabalhar cada vez mais as metodologias ativas, vivenciando cases, tá? Mostrando para o aluno como ele pode aplicar isso na realidade, porque essa filosofia, essas crenças dele, quando ele vê aplicada na realidade e o resultado daquilo, ele começa a se aperceber se isso é importante e se a decisão que ele tomou foi certa ou errada. Tá? Então, incentivar, motivar, jogar cases, mostrar para ele a realidade, isso sim é uma aprendizagem sustentável, realmente sustentável, tá? Bom, a última tendência é o crowd power, que é o poder da massa, né? É o mecenato popular. O que é mecenato, né, gente? É o envolvimento de um grupo de pessoas em lutas por crenças que eles acreditam, tá? A gente percebe cada vez mais alunos se unindo por algumas causas e na rede social isso é muito evidente, tá? Então, o mecenato popular, mecenato nada é mais do que patrocinar uma determinada crença. Cabeças pensantes, patrocinar cabeças pensantes. Um dos papéis da educação, da escola, é patrocinar cabeças pensantes, pessoas com senso crítico. E isso se torna cada vez mais evidente no momento em que os alunos se unem por determinadas causas. Então, como é que a gente vai trabalhar isso em sala de aula? Jogando cases, jogando causas, trazendo um pensamento cada vez mais crítico para o aluno, né? Envolvendo os alunos
e jogando para ele problemas onde a crítica deles ela é testada. A crítica pessoal de cada aluno é testada, tá? É jogar ele no fogo mesmo, para ele sentir que ele tem uma voz ativa, tá? Então isso é uma tendência, o crowd power é uma tendência, o aluno tem que estar cada vez mais ativo, o pensamento crítico sendo testado a todo momento. Então, conhecer a si mesmo é interessante e é necessário na aprendizagem sustentável, porém, na aprendizagem do crowd power, no momento em que ele conhece a si mesmo, ele vai fazer uma interface com a crença dos demais, tá? Então, a aprendizagem sustentável e o crowd power, eles têm uma relação direta, um é consequência do outro, onde ele vai, na aprendizagem sustentável, o aluno ele aprende sobre si mesmo, sobre as suas crenças, e como é que as ações que ele toma, determinadas pelas suas crenças, elas evoluem no processo real. E no momento do crowd power, em que ele vai vai confrontar a sua crença com as crenças de outros grupos, né? Mesmo sendo uma cabeça pensante, existem outras cabeças pensantes, em que no grupo isso torna-se evidente, e a aprendizagem sustentável e o crowd power, que é a aprendizagem em massa, que é essa luta pela massa, né? São duas formas de se trabalhar o maior problema da educação hoje, que é o engajamento do aluno. A gamificação e metodologias ativas são soluções paliativas. Se você quer trabalhar isso num contexto mais aprofundado com o aluno, você tem que começar a aplicar a aprendizagem sustentável e o crowd power, que é o envolvimento do aluno com a massa, com o grupo crítico, tá? Trabalhar a base crítica e engajamento do aluno é trabalhar com a aprendizagem sustentável. Para você trabalhar isso de uma forma mais paliativa, existem estratégias que são utilizadas nas metodologias ativas, gamificação, simuladores, enfim. O assunto não é fácil, o assunto ele é complexo, ele não é um assunto aplicável no dia a dia assim de uma forma tão simples, né? Mas são essas 10 tendências foram aí 10 dicas, né? Para abrir a sua perspectiva, para você repensar o processo educacional. Eu imagino que quem participou vai ver aí esse vídeo mais umas 2 ou 3 vezes para poder assimilar isso. Eu tive um tempo que eu tive que tirar do meu tempo aqui do dia a dia para poder trazer essas referências para vocês, e eu acredito cada vez mais que o crítico no futuro da educação é trabalhar essa questão da personalização do ensino, fazer com que o aluno realmente aplique na prática aquilo que ele aprende e engajá-lo cada vez mais. E essas 10 tendências trabalham essas três necessidades de uma maneira bem completa. Pessoal, é o que eu tenho para hoje. Se vocês tiverem qualquer dúvida, gente, pergunte pra gente, pode colocar aqui no nosso vídeo, eu vou colocar o vídeo daqui a pouco aqui para vocês. E para a semana que vem eu vou trazer um assunto muito interessante que eu não vou falar agora, porque eu vou divulgar para vocês na sequência, tá? O mercado está crescendo. A gente está bem mesmo, com umas perspectivas muito boas para a formação de todos esses profissionais, gente. Eu acho que quem realmente investir nessa formação para trabalhar essas tendências, com certeza está dando um passo na frente. Gente, muito obrigada pela participação, a gente se vê numa próxima, tá bom? Até mais!